Pessoal, eu vou fazer uma série de vídeos aqui comentando alguns vídeos que eu fiz há 8 anos atrás, mais ou menos, antes da campanha de 2018, sobre vários temas da realidade brasileira que eu tenho alguma relação. Um deles é um vídeo que eu gravei no Terra Viva, com a Lilian Munhoz, lá no final de 17 para entrar no ano de 18, falando sobre o quadro nacional, sobre o futuro do agronegócio, etc. E vou fazer alguns comentários em cima desses vídeos, porque vale a pena. E o entrevistado de hoje é o cientista político Christian Lobauer. Christian, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Terra Viva, mais uma vez. Obrigado a você. Christian, bom, vamos falar agora de balanço de 2017, política, eleições agora em 2018, né? A gente está começando um novo ano. 2017 foi um ano muito turbulento na política, né? Que balanço você faz? Olha, 2017 foi a gente pode caracterizar como anos horríveis, né? Para o Brasil, acho que foi um ano muito difícil em todos os índices, com exceção talvez do próprio agronegócio, que conseguiu se manter aí vivo e ativo e pujante. Nesse vídeo aí, a gente estava no primeiro ano do governo Temer, final do governo Temer, depois do impeachment da Dilma, da presidente Dilma em 2016. Então foi uma espécie de recuperação lenta, rearranjo institucional, algumas reformas foram para o Congresso, mas a economia estava mal. E o agronegócio, para variar, segurando o país. E eu fazia um comentário então sobre como é que foi. Eu usei o termo anos horríveis em 2017. E olha só o que ia vir depois, né? A gente nem tinha ideia, mas vamos ver só o que eu falava. Mas a indústria, o emprego, o desenvolvimento nacional, quer dizer, toda a conjuntura e a falência das estruturas brasileiras de produção foram escancaradas, né? Então a gente vai enfrentar um ano de 2018 com uma pequena recuperação, porque é quase inevitável que haja uma recuperação depois de 3 anos muito duros. Um destaque para 2017, que apesar do crescimento ter sido melhor, foi um ano em que as grandes empresas, por exemplo, não ganharam dinheiro, né? Coisa raríssima nos últimos 50 anos. Em 2018 haverá certamente um crescimento, não só por esse rescaldo aí de 3 anos de crise, mas também porque é um ano de eleição. Ano de eleição, todos os anos de eleição há crescimento, há pujança, o dinheiro aparece de algum lugar. Então, por exemplo, eu falava, em 2017, ano de recuperação, depois da crise dilmista, etc. E em 2018, o que se aplica para 2026 é um ano de eleição. O pior que esteja a condição econômica do país, e ela não é em 2025 tão pior do que 2017, 2020 e 2018 vislumbrava um ano de crescimento em função de todos os gastos que são feitos em ano eleitoral. No ano eleitoral tem sempre um movimento na economia, causado justamente, no caso particular de 26, pelo aumento do endividamento brasileiro. Vão injetar mais dinheiro para fazer propaganda política e populismo, no caso do governo atual. Então eu dizia, 2018 vai ser um ano de recuperação, embora 2017 as empresas não tenham ganho dinheiro, 2025 no agronegócio também foi difícil. Vejam que curioso, 8 anos depois, é um ano de barrigada, que a gente disse. Teve muito problema de ajuste de preço, o preço internacional do agro caíram para níveis normais e os inputs, né, os insumos ficaram em níveis muito altos. Então as margens foram todas comidas, então o agro ficou passando por dificuldade, vai entrar no ano de 26 em dificuldade. E em 17 também teve um pouco esse fenômeno. E apesar da turbulência que provoca, muitas vezes em função das polarizações, dos debates, das afirmações dos candidatos, do ponto de vista econômico você tem índices bons de crescimento. Você teve em 2010, teve em 2014 e vai ter em 2018. Ainda assim vai ser um ano muito importante. Acho que é o ano das eleições mais importantes da história da República. Porque se a gente, como sociedade, tomar uma decisão desastrada, nós não vamos ter tempo mais de enriquecer. O Brasil não terá mais tempo de enriquecer, ele vai envelhecer antes. Olha só que coisa incrível. Eu falava, 2018 é a eleição mais importante, porque se não for em 2018 a gente vai perder a chance de enriquecer para sempre. Olha só, passaram 8 anos, não vou dizer que eu estava errado, eu continuo dizendo a mesma coisa. 2026 é tudo ou nada. Ou a gente vai ter alternância de poder e começar a recuperar as contas públicas e colocar o Brasil no ritmo certo, ou nós estamos perdidos porque não vai mais dar tempo. Veja, eu estava certo e errado, né? O argumento é meio parecido. Estava certo porque a gente não enriqueceu de lá para cá, vamos combinar. Ao mesmo tempo, o mundo não está perdido. Então vamos levar isso para 26 ainda com chance de recuperação. Quanto tempo esse país resiste? Essa que é a pergunta, né? Se há 8 anos atrás eu tinha esse sentimento e em 25 eu tenho o mesmo, em 26 eu vou ter o mesmo, a pergunta que fica é quanto tempo o Brasil aguenta, né? Que a pirâmide etária mudou, a gente tem aí que fazer reformas estruturais muito, muito violentas, muito importantes. Há uma dificuldade grande de convencer o Congresso de fazer. E isso vai ter que acontecer de alguma maneira sob o risco de se colapsar. As contas públicas simplesmente explodirem na mão do próximo presidente. Então, essa conjuntura
conjuntura de 2018. A gente carrega, né, para 2018 tudo que a gente viveu em 2017. Agora, de alguma forma, a gente teve aí dados muito ruins na economia, mas em alguns momentos a economia acabou andando um pouco descolada da política, né? Quando a gente tinha aquelas notícias bombardeando o presidente Michel Temer, a gente via ali a Bolsa ainda talvez uma reação contrária do que teria, mesmo o dólar. Você concorda com isso? Alguns economistas diziam que estava descolado. Você acha que em 2018 pode acontecer isso também em algum momento? Olha, isso foi muito bom que tenha acontecido assim, porque foi a primeira vez que aconteceu no Brasil que o mercado se descolou da política do jeito que estava e ainda não se recuperou. E o que muita gente imagina é que talvez o Brasil tenha entrado no caminho da Itália e da Espanha, mais ou menos, que são países que têm política, inclusive a Itália, com mais destaque, uma política muito destruída, muito caricata até, e as economias continuam mais ou menos funcionando, né? E eu até gostaria que isso acontecesse com o Brasil, porque se a gente for deixar contaminar... 8 anos atrás, eu dizia, a economia e a política estariam se descolando, né? Com a chegada do presidente Temer, deu uma pequena euforia, né? Depois daquela tragédia petista do governo Dilma. Mesmo assim, eu fazia a comparação com Itália e com Espanha na época, que eram países que também tinham uma economia mais ou menos em ordem, mas a política muito caricata, a palavra que eu usei na época. Vejam só, era Berlusconi, né? A própria Espanha também tinha um governo menos interessante do que tem hoje. Os dois países. O caso da Itália, hoje, me parece muito mais interessante. A Meloni está recolocando a Itália num ambiente mais estabilidade. O padrão italiano, então, nunca se viu. É o governo mais longevo do pós-Segunda Guerra. Imaginem só. Um governo que durou quase 3 anos. Mas eu dizia, a comparação com Itália e Espanha era assim, política indo pior do que economia. Ano que vem fica incógnita, né? Assim, certamente a economia não vai ir tão bem quanto foi em 17, na comparação. Mas o que a gente sempre espera e continua esperando é que a política melhore, que o problema brasileiro nunca foi econômico, sempre foi político, né? O Brasil não tem problema econômico, desde o Império, desde a República inteira. A economia brasileira, ela é viável, o país é viável, o problema é sempre político. A qualidade da política e das instituições é que tem piorado. A economia não aguenta e se vai. O Brasil demonstrou em 2017 que ele é maior do que seus dirigentes, que é um país que ainda é viável. Boa parte dos países latino-americanos já não é mais. Alguns vizinhos a gente pode desistir, mas aqui não. Aqui as coisas ainda estão funcionando, há um crescente debate em todos os níveis, as instituições estão fortes, mas elas sofrem ataques. Eu acho que esse ponto foi fundamental para entender 2017 e espero que 2018 aconteça igual. Também curioso, ó, eu falava, tem alguns vizinhos aí que já não dá mais para acreditar, no Brasil ainda dá. Mesma coisa. Não preciso falar o que está acontecendo na Venezuela, né? Já estava naquela época, só piorou. 7 milhões de venezuelanos foram embora, um país de 40 milhões de pessoas, 7 milhões pegaram um avião ou barco ou saíram andando pelas fronteiras, porque ficou insuportável. A gente viu lá atrás e viu. O Brasil não, o Brasil resistiu e estamos ainda nessa iminência de tentar escolher o caminho certo. Cristian, como que você vê, então, para esse ano aí uma oportunidade? Não digo para 2018, acho que a gente vai começar a ter isso em 2019, né? 2018 é um ano de transição aí também. Mas como que você vê, de fato, assim, a vocação nacional do Brasil para o agronegócio e o papel que o setor produtivo tem também nesse momento? Absolutamente vital. Se não fosse o produtor, não fosse todas as empresas que estão vinculadas aos produtores, se não fosse toda a tecnologia que os brasileiros desenvolveram ou incorporaram de fora para desenvolver os seus produtos na agricultura tropical, estaria condenado. A gente seria um país realmente miserável. Mas a agricultura se fez justamente porque não teve Estado presente. Aliás, imagine se o Estado tivesse contribuído. Imagine se tivesse uma infraestrutura decente, imagine se tivesse uma carga tributária decente, imagine se tivesse o custo do trabalho fosse mais baixo, mais organizado. Tudo isso já é imbatível. Imagina se tivesse todas esse custo Brasil resolvido. Então, assim, a gente tem que colocar toda a nossa esperança, todas as nossas fichas, os nossos esforços, o nosso convencimento com as lideranças políticas de que o motor da economia brasileira é o agronegócio. E nós estamos falando aqui de uma cadeia, quer dizer... É a mesma coisa, cara. Impressionante, ó. Só meus pelos se quedaram blancos. Mas é a mesma coisa, cara. Vocação brasileira de produzir alimentos e energia sustentável continuou. O Brasil bateu recorde sobre recorde. Com pandemia, recorde sobre recorde de produção de grãos. Os preços foram para o céu. 2020 a 2022, os preços da soja e do milho chegaram a índices nunca vistos. O pessoal enriqueceu, pagou as contas do país e agora está tendo a barrigada porque voltou para a época da normalidade de preços de grãos. Mas ainda a vocação brasileira de produção de alimentos e energia sustentável continua sendo o motor brasileiro. 350 bi de
reservas vêm da onde, cara pálida? Vem da indústria de chips? Provavelmente vem da exportação de commodities agrícolas, proteína animal, suco de laranja, café, milho, soja, celulose, etc. E continua sendo assim. Só com a característica que eu criticava na época, que a gente tinha que valorizar, que tem um governo que prestigia o MST, que prestigia quem ocupa a terra, chama o agricultor de vendedor de comida com veneno, diz que tem trabalho escravo na agricultura, faz a COP e fala mal do agricultor. Olha que loucura! Os caras pagando a conta do país, e aí, 8 anos depois, eu ainda dizia que a vocação era essa, que tinha que investir aí, continua apanhando, mas continua performando. Imagine, eu dizia lá, imagine o que seria o Brasil se fosse favorável a quem está fazendo a coisa certa. Quer dizer, se você tem boa produção, você precisa de trator, você precisa de plástico, você precisa de vidro, você precisa de borracha, a indústria vem junto. Essa ideia antiga, quase banal, de que se a agricultura vai bem, a indústria não vai, ou que a agricultura é setor primário, isso é tudo bobagem. A quantidade de tecnologia embutida num grão de soja ou numa tonelada de suco de laranja é enorme, quer dizer, cheio de ciência, cheio de trabalho, cheio de inteligência. Então isso tem que ser entendido pelas pessoas e principalmente pelas lideranças políticas, porque quer colocar o Brasil no trilho, tem que considerar o agronegócio. É isso aí. Eu dizia, a velha história, vamos combater sempre, até nossos últimos dias. Agronegócio é fazendão, é exportador de commodity, nunca vai ser um país... Qual é o maior produtor e exportador de alimentos do mundo? Qual é o país? Os Estados Unidos da América. Por acaso, o país mais rico, mais potente do mundo. Ele tem outras coisas além do que ele produz comida, produz energia e é o maior exportador de alimentos junto com o Brasil. Então, quanto tem de tecnologia num grão de soja? Quanto tem de tecnologia numa tonelada de suco concentrado? A gente não pensa nisso? Tem que pensar. Então, é favorável à sociedade, sim. É o motor, é a locomotiva, é a vocação nacional. Se lá atrás a gente fazia essa referência, hoje ainda mais, com a diferença que até o governo contemporâneo é contra o que a gente faz. Não tem importância, nós vamos virar esse jogo e vamos botar o Brasil no lugar onde ele merece. É isso aí. Vamos comentar os outros vídeos. Se você está gostando desse conteúdo, curte aí, compartilha, comenta e não deixa de se inscrever, beleza? A gente trazer mais conteúdo desse tipo